A extraordinária mente humana. No vídeo de hoje trataremos a respeito do intelecto humano, parte da alma muito importante, parte da natureza humana extremamente importante. Olá, tudo bem? Sou Paim Júnior e este é o canal Propósito em Foco. Vamos falar hoje então a respeito da extraordinária mente humana. Mais precisamente vamos tratar a respeito do intelecto. Quando a gente fala da mente, ou quando a gente fala do cérebro humano, a gente está falando dessa parte intelectual, mas também a gente pode ligar isso com referência às nossas emoções. Mas falando especificamente com relação à questão do intelecto humano, o intelecto mostra que nós somos diferenciados de todos os seres criados. Somos racionais, nós pensamos, nós discernimos, nós adquirimos conhecimento. Então a mente humana é formidável, a mente humana é extraordinária. Eu não sei se você já ouviu falar a respeito de um neurocirurgião muito famoso chamado Ben Carson. Você já ouviu falar sobre ele? Pois bem, Ben Carson, a história dele é retratada num filme chamado Mãos Talentosas. Ele foi um grande neurocirurgião e em 1987 ele liderou uma equipe de 70 profissionais numa delicadíssima cirurgia de separação pela cabeça de dois bebês, dois gêmeos siameses. Eles eram ligados pela cabeça, isso é chamado craniópagos, quando são ligados pela cabeça. Então ele coordenou uma equipe de 70 profissionais, ele idealizou todo um procedimento muito complexo para conseguir fazer a separação das cabeças deles, dessa ligação que havia, e manter essas crianças com saúde. Ele conseguiu fazer isso numa cirurgia que durou 22 horas. Ele conseguiu idealizar esse procedimento buscando literatura, buscando tudo que ele já havia de conhecimento e utilizou a sua mente brilhante para idealizar e realizar algo nunca feito até então. Esta é a mente humana, essa é a capacidade do intelecto humano. Não há outro ser que tenha essa grande capacidade. Quando nós falamos com referência à alma humana, já falamos a respeito da natureza, a natureza humana dividida em 3 partes, corpo, alma e espírito. Agora, quando nós estamos falando de intelecto, nós estamos falando da parte da alma. A alma que se divide também em 3, A alma se divide em intelecto, que estamos falando aqui nesse vídeo, emoções e também vontade. Com referência à mente, essa capacidade intelectual que o ser humano tem, é algo extraordinário, algo que nos diferencia. Veja a capacidade das artes, veja a capacidade de engenharia, veja a capacidade criativa que o ser humano tem. O ser humano tem uma alta capacidade, isso porque nós somos seres racionais, isso está em nosso intelecto. Mas veja que essa capacidade intelectual, ela pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para feitos extraordinários do bem, usando a capacidade intelectual, mas também para o mal. Muitos seres humanos utilizaram a sua capacidade intelectual para genocídios e coisas terríveis assim, criando equipamentos que destroem pessoas. Isso é capacidade para o mal, como tem a capacidade para o bem. Quantas coisas, quantas criações humanas já trouxeram um grande benefício a toda a humanidade. Agora veja que esse conhecimento, essa capacidade cognitiva que nós temos, essa capacidade intelectual que nós temos, é para coisas das coisas dessa vida, as coisas temporais, como nós podemos chamar, mas é também para as coisas espirituais. Nós temos o conhecimento que pode se voltar também para as coisas espirituais. É interessante que quando nós ligamos esse conhecimento para as coisas espirituais, nós estamos já nos conectando com Deus, nos conectando com o nosso Criador. Provérbios 24, capítulo 14, diz assim: assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se a achares, haverá galardão para ti e não será cortada a tua esperança. Agora veja que nesse intelecto que nós temos estão os nossos pensamentos, estão a nossa memória. Quando nós falamos de pensamento, nós temos que diferenciar o pensamento num sentido geral daquilo que nós podemos chamar de foco do pensamento.
Pensamento no sentido geral são coisas que muitas vezes são inevitáveis para nós. Nós não temos controle de tudo aquilo que nós pensamos. Muitas vezes nós pensamos em coisas que nós não queremos pensar. E às vezes a gente fica até angustiado com isso. Tem pessoas que muitas vezes ficam numa condição até de alguma situação de saúde mental, justamente por causa da questão dos seus pensamentos e pensamentos que vêm, que estão afetando ela. Esses aí são chamados pensamentos intrusivos. Esse é o pensamento no sentido geral. Mas tem aquilo que nós podemos chamar de foco dos nossos pensamentos. Esse sim, esse é aquilo que nós devemos pensar. Seria a mesma coisa que eu falasse para você para focar aqui nos meus óculos. Então você estaria vendo os meus óculos, mas você no vídeo está vendo todo aqui. Você está me vendo, você está vendo toda essa questão, esse cenário que está aqui sendo apresentado nesse vídeo. Mas você pode focar então com relação aos meus óculos. Assim a gente faz, por exemplo, com a nossa visão. Nós também podemos fazer a mesma coisa com relação aos nossos pensamentos. Então é aquilo que nós devemos focar, aquilo que nós devemos dirigir os nossos pensamentos. Isso faz uma grande diferença para todos nós. Então nós temos que diferenciar pensamento no sentido geral, porque muitas vezes vem pensamentos que a gente não quer ter, daquilo que deve ser o foco do nosso pensamento. Quer dizer o quê? Aquilo que eu quero pensar, aquilo que eu estou dirigindo o meu pensamento que eu quero pensar. Então essa é uma diferença que nós precisamos ter. E em Filipenses capítulo 4, versículo 8, traz um texto muito interessante. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Quer dizer, em todo esse conjunto deve ser focado o nosso pensamento. Da mesma forma que a gente deve ter o foco do pensamento em virtudes, como diz aqui o texto bíblico, nós devemos também cuidar da nossa memória, daquilo que a gente traz à mente, né? A memória, ela tem uma ligação também com referência às nossas emoções. Mas é interessante nós, com relação à nossa capacidade intelectual, sempre buscarmos a nossa memória tudo aquilo que é virtuoso. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, diz assim: quero trazer à memória, quer dizer, aquilo que já veio à minha mente, aquilo que são minhas experiências, trazer a minha parte cognitiva, aos meus pensamentos, quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, o que me pode me dar esperança. Então, assim, você focar o nosso pensamento naquilo que é virtuoso, naquilo que vai nos edificar, né? Tanto na questão intelectual, tanto na questão de alma, mas também vai nos edificar espiritualmente. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, fala de nós levarmos o nosso pensamento ou o nosso entendimento à obediência a Cristo. Diz assim o texto: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo todo o argumento e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. É claro que aqui conhecimento tem uma amplitude maior do que até a nossa alma, mas é muito importante a gente entender que também implica na nossa alma, sobretudo no nosso intelecto, na nossa capacidade racional. E quando a gente fala de virtude, nós vemos o texto bíblico também falando a respeito de nós renovarmos a nossa mente. E renovarmos a nossa mente justamente para nós buscarmos a vontade de Deus. Buscarmos aquilo que é a vontade do nosso Criador. Quer dizer, é nós focar a nossa mente naquilo que deve ser propósito em nossas vidas. Sobretudo, aquilo que é propósito de Deus em nossas vidas. Romanos capítulo 12, no versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela transformação interior. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar a nossa mente para experimentar a vontade de Deus em nossas vidas. A mente humana é extraordinária. O intelecto humano é extraordinário. Utilizemos ele para a virtude. Vamos utilizar ele para aquilo que é propósito de Deus. Que Deus te abençoe.